Capítulo 1. A doutrina das quatro idades. Se o homem moderno, até uma época ainda muito recente, concebeu o sentido da história como uma evolução e o exaltou como tal, o homem da tradição teve consciência de uma verdade diametralmente oposta a esta concepção. Em todos os antigos testemunhos da humanidade tradicional, pode-se encontrar sempre, de uma forma ou de outra, a ideia de uma regressão, de uma queda. De estados originários superiores, os seres teriam descido a estados cada vez mais condicionados pelo elemento humano, mortal e contingente. Este processo evolutivo teria tido o seu início numa época muito recuada. O termo édico Ragnarok, crepúsculo dos deuses, é o que caracteriza melhor esse processo. E não se trata de um ensinamento que no mundo tradicional tenha sido expresso de uma forma vaga e genérica. Pelo contrário, foi explicitado numa doutrina orgânica, cujas diferentes expressões apresentam em grande medida um caráter de uniformidade, na doutrina das quatro idades. Um processo de decadência gradual ao longo de 4 ciclos ou gerações é este, tradicionalmente, o sentido efetivo da história, e por isso também o da gênese do que nós chamamos, num sentido universal, mundo moderno. Esta doutrina poderá, portanto, servir de base às considerações que se seguirão. A forma mais conhecida da doutrina das quatro idades é a própria da tradição greco-romana. Hesíodo fala precisamente de 4 idades, assinalada pelos metais ouro, prata, bronze e ferro, inserindo depois, entre as duas últimas, uma quinta era, a Era dos Heróis, que contudo se verá ter só o significado de uma restauração parcial e especial do estado primordial. A tradição hindu tem a mesma doutrina, sob a forma de 4 ciclos chamados respectivamente Sata Yuga, ou Karta Yuga, Tetra Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, que quer dizer idade obscura, juntamente com a imagem do desaparecimento progressivo, no decorrer destes ciclos, de cada um dos 4 pés ou apoios do touro, que simboliza o Dharma, a lei tradicional. A redação irânica está próxima da helénica. As 4 idades são conhecidas e assinaladas pelo ouro, prata, aço e uma liga de ferro. O ensinamento caldeu repete este ponto de vista quase nos mesmos termos. Em particular, mais recentemente encontra-se a imagem do carro do universo como uma quadriga que, conduzida pelo Deus Supremo, é puxada numa corrida circular por 4 cavalos que representam os elementos. As 4 idades correspondem à sucessiva predominância de cada um desses cavalos, que então arrasta consigo os outros, segundo a natureza simbólica, mais ou menos luminosa e rápida, do elemento que esse cavalo representa. Embora numa transposição especial, reaparece a mesma concepção na tradição judaica, na profecia que fala de uma estátua resplandecente, com a cabeça de ouro, em que o peito e os braços são de prata, o ventre e as coxas de cobre e as pernas, e os pés de ferro e argila. Estátua esta que representa, nas várias partes divididas desta maneira, 4 reinos que se sucedem a partir do reino áureo do Rei dos Reis, que recebeu do Deus do céu potência, força e glória. Se em relação ao Egito já se conhece a tradição referida por Eusébio sobre 3 diferentes dinastias, formadas respectivamente por deuses, semideuses e manes, aqui pode ter-se o equivalente das 3 primeiras idades, da do ouro à do bronze, de que falamos acima. Igualmente, se as antigas tradições aztecas falam de 5 sóis, ou ciclos solares, em que os primeiros 4 correspondem aos elementos e nos quais se vê figurarem, tal como nas tradições euroasiáticas, as catástrofes do fogo e da água, dilúvio,
e as lutas contra os gigantes, que veremos caracterizarem o ciclo dos heróis, acrescentado por Hesíodo aos outros 4. Também se pode reconhecer aqui uma variante do mesmo ensinamento de que, por outro lado, noutras formas e mais ou menos fragmentariamente, se podem encontrar reminiscências também entre outros povos. Não serão inúteis algumas considerações gerais antes de abordarmos o exame do sentido particular de cada período, visto que a concepção em causa está em contradição aberta com os pontos de vista modernos sobre a pré-história e o mundo das origens. Defender, como tradicionalmente se deve defender, que nas origens tenha existido não o homem animalesco das cavernas, mas sim um mais que homem, e que já a mais alta pré-história tenha visto não uma civilização, mas pelo contrário uma era dos deuses, para muitos, que de uma maneira ou de outra acreditam na boa nova do darwinismo, significa fazer pura mitologia. Todavia, como esta mitologia não somos nós a inventá-la agora, ficaria assim por explicar o facto da sua existência, ou seja, o facto de, nos testemunhos mais remotos dos mitos e dos escritos da antiguidade, não se encontrar nenhuma recordação que conforte o evolucionismo e que se encontre, pelo contrário e precisamente, o seu oposto. A ideia constante de um passado melhor, mais luminoso, supra-humano, divino. Que, portanto, se saiba tão pouco sobre origens animais e que, aliás, fale uniformemente de um originário parentesco entre os homens e os numes e que permaneça a recordação de um estado primordial de imortalidade, juntamente com a ideia de que a lei da morte só interveio num momento determinado e, para dizer a verdade, quase a título de um facto contra a natura, ou de um anátema. Em 2 testemunhos característicos, como causa da queda, indica-se o misturar-se da raça divina com a raça humana no sentido restrito, concebida como raça inferior, de tal modo que em certos textos a culpa é até comparada à sodomia e à união carnal com os animais. Por um lado, existe o mito do Ben Elohim, ou Filho dos Deuses, que se uniram às filhas dos homens, fazendo com que, por fim, toda a carne tivesse corrompido a sua via sobre a terra. Por outro, há o mito platónico dos Atlântidas, concebidos igualmente como descendentes e discípulos dos deuses, que, devido à sua repetida união com os humanos, perdem o elemento divino e acabam por deixar predominar neles a natureza humana. A propósito de épocas relativamente mais recentes, a tradição, nos seus mitos, é rica de referências a raças civilizadoras e a luta entre raças divinas e raças animalescas, ciclópicas ou demoníacas. São os ases em luta contra os Elementarwesen. São os olímpicos e os heróis em luta contra gigantes e monstros da noite, da terra ou da água. São os Deva arianos, que se lançam contra os Asura, inimigos dos heróis divinos. São os Incas, os dominadores que impõem a sua lei solar aos aborígenes da Terra-mãe. São os Tuatha de Danann, que, segundo a história lendária da Irlanda, se afirmam contra as raças monstruosas dos Fomors, e assim por diante. Nesta base, pode-se, portanto, dizer que, se ensinamento tradicional conserva bem a recordação, como substrato anterior às civilizações criadas por raças superiores, de estirpes que poderiam corresponder aos tipos animalescos inferiores do evolucionismo, o evolucionismo, contudo, caracteriza-se pelo erro de considerar essas estirpes animalescas como absolutamente originárias, enquanto são apenas de um modo relativo, e de conceber como formas de evolução formas de cruzamento que pressupõem o aparecimento de outras raças, superiores biologicamente e como civilização, provenientes de outras regiões,
Raças essas que, tanto pela sua remota antiguidade, como é o caso das raças Hiperbórea e Atlântida, como por fatores geofísicos, só deixaram marcas difíceis de encontrar por parte de quem se basear unicamente nos testemunhos arqueológicos e paleontológicos acessíveis à investigação profana. Por outro lado, é muito significativo o facto de as populações onde predomina ainda o que se presume que seja o estado originário, primitivo e bárbaro da humanidade não confirmarem de maneira alguma a hipótese evolucionista. Trata-se de estirpes que, em vez de evoluir, têm a tendência para se extinguir, o que prova que são precisamente resíduos degenerescentes de ciclos cujas possibilidades vitais se tinham esgotado, ou de elementos heterogéneos, troncos que ficaram para trás da corrente central da humanidade. Isto já é válido para o homem de Neandertal, que na sua extrema brutalidade morfológica parece apresentar-se com o homem macaco. O homem de Neandertal desapareceu misteriosamente num determinado período, e as raças que apareceram depois dele, o homem de Aurignac e sobretudo o homem de Cro-Magnon, e que apresentam um tipo superior, de tal modo que neles se pode reconhecer já a estirpe de muitas das presentes raças humanas, não podem ser consideradas como formas evolutivas do homem de Neandertal. O mesmo se pode dizer da raça de Grimaldi, igualmente extinta, assim como em relação a muitos povos selvagens ainda vivos. Não evoluem, mas sim extinguem-se. Quando eles se civilizam, não se trata de uma evolução, mas quase sempre de uma brusca mutação que atinge as suas possibilidades vitais. Com efeito, para a possibilidade de evoluir ou de decair, existem limites determinados. Existem espécies que conservam as suas características até mesmo em condições relativamente diferentes das que lhes são naturais. Outras, pelo contrário, nesse caso, extinguem-se. Ou então produzem-se misturas com outros elementos em que, no fundo, não se dá nem assimilação, nem uma verdadeira evolução. Em relação ao resultado destas misturas, é válido algo de semelhante aos processos considerados pelas leis de Mendel sobre a hereditariedade. Desaparecido enquanto unidade autónoma, o elemento primitivo mantém-se como uma hereditariedade latente separada, capaz de se reproduzir esporadicamente, mas sempre com o caráter de heterogeneidade em relação ao tipo superior. Os evolucionistas julgam ater-se positivamente aos factos. Não se apercebem de que os factos, em si mesmos, são mudos, que os mesmos factos, interpretados diferentemente, servem de testemunhos a favor das teses mais variadas. Assim aconteceu que haja quem, embora tendo em conta todos os dados adotados como provas da teoria da evolução, tenham demonstrado que estes, em última análise, poderiam também confirmar a tese contrária. Tese essa que, em mais de um ponto de vista, corresponde ao ensinamento tradicional. Ou seja, a tese de que, longe de ser o homem um produto de evolução das espécies animais, muitas espécies animais devem ser consideradas como troncos laterais em que abortou um impulso primordial, que só nas raças humanas superiores teve a sua manifestação direta e adequada. Há antigos mitos de estirpes divinas em luta contra entidades monstruosas ou demónios animalescos, antes do estabelecimento da raça dos mortais, isto é, da humanidade na sua forma mais recente, que, aliás, poderiam fazer referência precisamente à luta do princípio humano primordial contra as potencialidades animais que este trazia em si, potencialidades que, por assim dizer, foram separadas e deixadas para trás sob a forma de certas estirpes animais. Quanto aos presumíveis progenitores do homem, como o antropóide e o homem glaciárico, também representado os primeiros vencidos na luta de que falamos acima,
partes que se misturaram a certas potencialidades animais ou por estas agastadas. Se no totetismo, que remonta a sociedades inferiores, a noção do antepassado mítico coletivo do clã se confunde frequentemente com a do demónio de uma dada espécie animal, aí reflete-se precisamente a reminiscência de um estádio de promiscuidades deste género. Sem querer entrar nos problemas, numa certa medida transcendentes, da antropogênese, por não ser este lugar apropriado, observemos que a própria ausência de fósseis humanos e a única presença de fósseis animais na mais alta pré-história poderia ser interpretada no sentido de que o homem primordial, se porém for lícito chamar homem a um tipo muito diferente da humanidade histórica, teria entrado em último lugar no processo de materialização que conferiu, depois de o ter dado já aos animais, aos seus primeiros troncos já degenerescentes, desviados e misturados com a animalidade, um organismo suscetível de se conservar sob a forma de fóssil. É esta a circunstância que é conveniente ligar a recordação, conservada em certas tradições, de uma raça primordial de ossos fracos ou moles. Por exemplo, Li Tse, ao falar da região hiperbórea em que se iniciou, como iremos ver o presente ciclo, indica precisamente que os habitantes dela, assimilados a homens transcendentes, têm os ossos fracos. Para uma época mais recente, o facto de as raças superiores, provenientes do norte, não praticarem a inumação, mas sim a incineração dos cadáveres, é outro dos elementos que se deve ter presente ao considerar o problema que levanta a ausência de ossadas. Dir-se-á, mas desta fabulosa humanidade também faltam todos os vestígios de outro género. Ora bem, para além de ser muito ingênuo pensar que não possam ter existido seres superiores sem deixarem sinais como ruínas, instrumentos trabalhados, armas e objetos semelhantes, deve-se notar que subsistem restos de obras ciclópicas, embora seja verdade que nem sempre denotam uma elevada civilização, mas remontando a épocas bastante recuadas. Os círculos de Stonehenge, as enormes pedras postas em equilíbrio miraculoso, a ciclópica Pedra Cansada no Peru, os colossos de Tiahuanaco, etc., e que deixam os arqueólogos perplexos acerca dos meios utilizados mesmo só para apanhar e transportar os materiais necessários. Recuando mais longe ao tempo, tem-se a tendência para esquecer o que por outro lado se admite, ou pelo menos não se exclui, antigas terras desaparecidas, terras de nova formação. Por outro lado, temos de perguntar-nos se é ou não inconcebível que uma raça em relação espiritual direta com forças cósmicas, como a tradição admite para as origens, possa ter existido antes, que tenha começado a trabalhar pedaços de madeira, de pedra ou de metal, como fazem os que não têm mais nenhum outro meio de agir sobre as potências das coisas e sobre os seres. Que o homem das cavernas seja o que é conhecido pela lenda, parece ser já uma coisa certa. Começa-se agora a suspeitar que nas cavernas pré-históricas, muitas das quais denunciam uma orientação sacral, o homem primitivo não tinha as suas habitações animalescas, mas sim os locais de um culto, que permaneceu sobre essa forma mesmo em épocas indubitavelmente civilizadas. Por exemplo, o culto greco-minoico das cavernas, as cerimónias e os ritos iniciados no Ida. E que é natural que só se encontrem nessas cavernas, devido à proteção natural do local, vestígios que noutros lugares, o tempo, os homens e os elementos não podiam deixar chegar igualmente até aos nossos contemporâneos. De uma maneira geral, a tradição ensinou, e esta é uma das suas ideias fundamentais, que o estado de conhecimento e de civilização foi o estado natural, se não do homem em geral, pelo menos de certas elites das origens. Que o saber
foi tão pouco constituído e adquirido como é pouca a origem debaixo da verdadeira soberania. Joseph de Maistre, depois de ter demonstrado que o que Rousseau e os seus pares tinham presumido ser o estado de natureza, com referência aos selvagens, é apenas o último grau de embrutecimento de algumas estirpes dispersas e vitimizadas das consequências de qualquer degradação ou prevaricação que atingiu a sua subsistência mais profunda. Muito justamente diz: estamos cegos quanto à natureza e à marcha da ciência devido a um sofisma grosseiro que fascinou todos os olhos. É o julgar os tempos em que os homens viam os efeitos nas causas, na base dos tempos em que eles se elevam dificilmente dos efeitos às causas, em que aliás só se ocupam dos efeitos, em que se diz que é inútil ocupar-se das causas, em que já não se sabe o que significa uma causa. No princípio, não só os homens começaram pela ciência, mas também por uma ciência diferente da nossa, e superior à nossa, visto que começava mais acima, o que a tornava até perigosíssima. Isto explica a razão porque a ciência, nos seus inícios, foi sempre misteriosa e permaneceu ensegada nos templos, em que por fim se extinguiu, quando essa chama já não podia servir senão para arder. E é então que, pouco a pouco, como sucedâneo, começou-se a formar a outra ciência, a puramente humana e empírica, de que os modernos têm tanto orgulho e com a qual pensaram medir tudo o que para eles é civilização. Esta ciência assenta em tal base, tem apenas o significado de uma vã tentativa de libertar-se, por meio de sucedâneos, de um estado não natural, de modo nenhum originário, de degradação, e de que já nem sequer se tem consciência. De qualquer maneira, é preciso ter em conta que estas indicações e outras análogas não podem deixar de ser um fraco socorro para quem não estiver disposto a mudar de mentalidade. Cada época tem o seu mito, que reflete um determinado clima coletivo. O facto de, em geral, a ideia aristocrática de uma origem de cima, de se ter um passado de luz e de espírito, ter sido substituída nos nossos dias pela ideia democrática do evolucionismo, que faz derivar o superior do inferior, o homem do animal e a civilização da barbárie, corresponde menos ao resultado objetivo de uma investigação científica livre e consciente que a uma das numerosas influências que, por via subterrânea, o advento no mundo moderno das camadas inferiores do homem sem tradição produziu necessariamente no plano intelectual e cultural, histórico e biológico. Assim, não devemos iludir-nos. Certas superstições positivas encontrarão sempre maneira de criar alibis para se defenderem. Não são tanto os novos factos que poderão conduzir ao reconhecimento de horizontes diferentes, como uma nova atitude em relação a esses factos. E todas as tentativas de valorizar, mesmo do ponto de vista científico, o que temos a intenção de expor, sobretudo do ponto de vista dogmático tradicional, só conseguirá obter bons resultados junto daqueles que se encontram já predispostos espiritualmente para acolher conhecimentos deste género.